Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Vocês podem me ouvir? Ok. Bom, eu estava pensando em mostrar um outro caso, mas já que já são 5h30 e é um caso longo que eu precisaria de pelo menos 2 horas, ou quase 2 horas para apresentar, então o que eu pensei... Eu falei que eu ia falar um pouco sobre acompanhamento, certo? Não sei se vocês se lembram, eu prometi que ia falar sobre acompanhamento, então eu prefiro falar sobre acompanhamento ou segmento, porque é muito importante. Muitos dos participantes já foram embora, porque eles tinham que pegar aviões, então se eu mostrasse um caso, eles iam perder esse caso. Então, o que eu vou falar agora, eu vou falar sobre segmento, que é tão importante quanto o caso. Porque o sucesso do nosso remédio, do que nós prescrevemos, depois de todo o esforço que nós fazemos para tomar a história, entender o paciente, traduzir a língua do paciente na língua de repertório, nas rubricas, entender o miasma, nós damos o remédio. E aí, se não sabemos o que esperar daquele remédio, vamos perder o segmento. Mesmo se o segmento for positivo, nós não vamos saber identificar. Vamos achar que o remédio não está certo. Ou se o remédio estiver realmente errado, só porque as reclamações principais, as queixas principais começam a diminuir, a gente pode achar que está tudo indo bem, mas não. Então é por isso que o segmento é muito importante. Então o que eu vou falar sobre alguns pontos que precisam ser considerados no segmento. Todo mundo sabe das sensações gerais de bem-estar, certo? O apetite melhora, o sono melhora. Seus níveis de energia melhoram, tudo bem, isso já é muito real, todos nós conhecemos. Mas vocês perceberão, especialmente em casos psicósicos, que os pacientes vão sempre dizer sim, não, eu estou bem, eu estou muito bem, doutor. O seu remédio é bom, excelente, perfeito. E nós também ficamos felizes com isso e continuamos no mesmo remédio. Mandamos o paciente para casa, o paciente vai para casa feliz. De repente, você ouve de alguém ou de algum lugar que o paciente ou acabou num hospital com uma doença muito séria, a doença aumentou tanto que de repente um dia, subitamente ele ficou num estado tão ruim que não havia mais tempo de fazer nada e ele acabou tendo que ser hospitalizado. Ou às vezes até morreu. Porque não analisamos o segmento de maneira adequada. Então, o segmento também vai depender do miasma. O que precisa ser observado no paciente, no segmento, também vai depender do miasma. Então, imagine a importância do miasma em todas as fases. A importância do miasma na tomada de caso, no entendimento da patologia, no entendimento do paciente, na prescrição do remédio e também na volta do paciente para o segmento, para ver se o paciente melhorou ou não. E os pontos mais importantes do segmento, eu vou falar sobre eles, resumindo, no psórico, psicósico e sifilítico estágio. Em casos graves, quando os pacientes estão no hospital ou no leito de morte, você não espera que a patologia, depois de uma dose, você não espera que o paciente levante e saia andando em alguns dias. Você não espera que sua patologia melhore tão rapidamente assim. Então, como você vai saber que ele realmente está melhorando? Como você vai saber que está havendo uma melhora? As pequenas coisas no segmento são as que nos dizem que sim, o paciente está começando a reagir e nada mais precisa ser feito.
Nada precisa ser feito. Então, quais são um desses pontos, que é o mais importante no entendimento do segmento, é a descentralização do paciente, especialmente em casos sifilíticos graves, sérios. O que isso significa, essa descentralização? Significa que o paciente começa a pensar em outras coisas além de si mesmo. Além de pensar em si mesmo, ele começa a pensar nas pessoas ao seu redor, nas coisas ao seu redor. E uma das coisas que nos diz que o paciente está passando pelo processo de descentralização é que ele começa a perguntar sobre o que está acontecendo no mundo. Então, se um paciente em estado grave no hospital, na UTI, pede um jornal, por exemplo, ou pede para que você ligue a televisão, ou pede ou pergunta onde estão os outros membros da família, ou alguém mais pergunta sobre uma outra pessoa, o que essas pessoas estão fazendo. Isso é chamado de descentralização. Quando o paciente se supera ele mesmo, supera-se de si mesmo. Ou seja, ele não está mais pensando em si mesmo o tempo todo, ele está pensando em outras pessoas e nas coisas ao seu redor. Isso é o primeiro sinal de alguém que está sofrendo de uma doença grave, e quando eles começam a melhorar, esse é o primeiro sinal. A patologia pode melhorar mais tarde, mas um dos primeiros sinais é a descentralização. Isso também pode ser, às vezes, considerado como uma exteriorização. Mas exteriorização, na verdade, significa quando os sintomas começam a surgir numa camada inferior. Exteriorização não é apenas os sintomas surgindo na pele. Ok, pele, tudo bem, mas se você tiver um paciente, por exemplo, de uma doença de camada 6 ou 7, você não espera que os sintomas comecem a aparecer na pele, ou na segunda camada, como na coriza, diarreia, imediatamente. Isso vai acontecer passo a passo, à medida que a doença vai passando de camada para camada, descendo a camada. Essa descentralização com a exteriorização, é aí que o paciente começa a pensar sobre outras pessoas, outras coisas, além de si mesmo. Ele começa a se preocupar com seu trabalho. Ele começa a se sentir que o trabalho dele está sofrendo. Eu quero voltar ao meu trabalho. Seja uma criança, ela quer voltar à escola. Se for um adulto, ele vai querer voltar ao trabalho. Uma dona de casa ou uma senhora que toma conta de crianças, ela vai começar a se preocupar com essas crianças, ou se preocupar com o marido, o que eles estão fazendo, como eles estão cuidando deles, como eles estão se alimentando se eu não estou lá. E isso também é descentralização e exteriorização. Mais uma vez, é muito importante nos casos sifilíticos. Nos casos sóricos, a exteriorização seria um aumento dos sintomas da patologia original, temporariamente, ou seja, o que a observação diz é que há uma agravação inicial. Uma agravação inicial dos particulares, mas junto com uma melhoria nos gerais. Uma agravação dos particulares com uma melhoria dos gerais. Ou seja, uma paciente com artrite ou com gastrite ou coriza pode se queixar de uma coriza em excesso, mais dores nas juntas ou mais mal-estar no estômago. Mas, médico, apesar disso tudo, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo melhor, na verdade. Essa dor eu consigo tolerar. Apesar da minha dor, eu estou conseguindo trabalhar.
Isso também é exteriorização. Uma agravação inicial dos particulares, acompanhada de uma melhoria nos gerais. Melhoria nos gerais e nos níveis de energia. Como eu falei no caso, uma melhoria nos níveis de energia também acontece, é manifestado com o paciente querendo ir trabalhar. Você não espera que o paciente vai se levantar e ir para o trabalho se há uma melhoria, mas ele vai mostrar já um interesse, uma vontade de voltar ao trabalho. Ou seja, ele vai querer voltar ao trabalho. Isso também faz parte dessas duas fases aqui. Uma melhoria no nível de energia. Um paciente, por exemplo, de asma, se ele reclamar, se ele se queixar dizendo que ele não precisa mais tomar o remédio ou fazer a nebulização, asma, um paciente de asma, ele não precisa mais fazer a nebulização porque ele se sente melhor e ele começa, mas ele diz, se eu subir uma escada eu vou ficar sem ar. Mas apesar da minha asma, eu conseguia subir escada antes, agora eu não consigo mais subir escada, eu subo um grupo de escadas, eu subo escadas e eu fico sem ar, eu ando um pouco e eu fico sem ar, isso não é bom. Isso quer dizer que o seu nível de energia geral e a sua vitalidade geral, na verdade, está caindo. Uma pessoa que consegue trabalhar por 10, 12 horas por dia e agora fica cansada só de trabalhar por algumas horas, não é um bom sinal. Seus níveis de energia e vitalidade devem ser mantidos. Se não melhorar, deve pelo menos ser mantido o nível de energia e vitalidade. Ele não deve se sentir que ele tem que se forçar a ir ao trabalho, que está se arrastando para chegar ao trabalho. Ele prefere ficar em casa. Então isso não deve existir, esse sintoma. Como nós vimos nesse caso da criança, é um temperamento da Constituição, ou seja, qualquer sintoma, qualquer característica do paciente, qualquer sintoma característico do paciente no nível mental, no nível da Constituição, como por exemplo a raiva, irritabilidade, tristeza, choro, timidez, introversão, violência, maldade, a vontade de enganar, desconfiança, ciúmes, que nós utilizamos na prescrição do remédio, devem diminuir, devem se tornar menos intenso. Não devem se tornar, não devem piorar. E também não desaparecer completamente. Ambos. Quando uma pessoa vai até você e diz, doutor, que remédio você me deu? Eu ficava com muita raiva facilmente por qualquer coisinha e agora, qualquer coisa que aconteça, eu não fico nem um pouquinho com raiva. Alguém pode vir com uma faca tentar me matar, eu não vou ficar nervoso. Bom, isso também não é bom. Isso não é bom. Uma pessoa que normalmente é bastante irritável, raivosa, e nos diz que, doutor, o seu remédio é muito bom, que agora, mesmo se alguém me bater na cabeça com um pedaço de pau, eu não fico nervoso. Não. Porque isso ele passou para o estado exatamente oposto,
Isso é uma expressão. A expressão foi completamente suprimida. Ou seja, uma pessoa tímida e os pais dizendo que, doutor, que remédio você deu para o meu filho? Ele era muito tímido, medroso, até de ficar em algum lugar escuro, falar com desconhecidos. Agora ele fala com todo mundo, fala com qualquer pessoa na rua. Isso também não é bom. Temperar o sintoma não quer dizer que a intensidade do sintoma desaparece e a pessoa vai para o estágio completamente oposto. Tem que haver uma menor intensidade, menos raiva, menos depressão, menos tristeza, menos choro, menos ciúmes, menos desconfiança, mas não deve haver um desaparecimento completo do sintoma. Não é assim que tem que acontecer. Não é assim que deve acontecer. Deve haver uma redução da intensidade. Melhoria na patologia, junto com todas essas características, isso é uma necessidade e é muito importante nas doenças psicósicas e nas doenças psicossifilíticas, porque o que acontece, especialmente em doenças psicósicas, como cânceres, tumores, a falência renal, diabetes grave, você vai perceber que o paciente está dizendo, eu estou bem, bem. Depois de 3 meses ou 6 meses, você termina as investigações, você vê a tomografia computadorizada e você acaba vendo que o tumor, na verdade, aumentou. Eu tive um exemplo, uma paciente, uma senhora que veio comigo com uma fibroide de 8, 9 centímetros, ela tinha sangramento profuso, todos os sintomas de fibroides com dor. Eu vi os seus sintomas e aí eu dei um remédio e ela era uma Lácasis. E eu dei o Lácasis e vocês não vão acreditar, a senhora melhorou maravilhosamente. Durante um ano, a sua menstruação veio perfeitamente no momento certo, o sangramento normal, nenhuma dor, tudo estava perfeito. Eu fiquei muito feliz e a paciente também ficou muito feliz. Então, depois de um ano, a senhora falou, doutor, eu preciso continuar o tratamento? Falei, não, eu acho que você está perfeita, não precisamos continuar o tratamento. Mas, antes de interrompermos o medicamento, o remédio, vamos fazer um ultrassom. E vamos ver se o fibroide deve ter desaparecido, né? E aí a gente interrompe o medicamento. E, para minha surpresa, descobrimos que o fibroide chegou a 15 centímetros. A massa fibroide foi de 8 a 9 centímetros, para 15 centímetros. Eu tive o maior choque da minha vida. A paciente teve o maior choque da vida dela. Ela estava excelente, os gerais estavam perfeitos, os níveis de energia estavam ótimos, ela trabalhava normalmente, nada de errado. Qual foi o meu erro? O meu erro foi, eu esperei um ano para fazer um ultrassom. Eu devia ter feito no final de 3 ou 4 meses para ver o que já tinha acontecido, se havia já alguma melhoria nessa massa fibroide. Então a paciente ficou com muito medo. Foi a um ginecologista, obviamente, o ginecologista falou, vamos remover, e tudo vai ficar bom. Ela, ok. O fibroide foi removido. 6 meses depois, ela vai fazer um check-up rotineiro no ginecologista e ela falou, doutor, a propósito, estou sentindo um pouco de
tem um pequeno inchaço aqui, uma dorzinha aqui. Por favor, você pode examinar? E o doutor examinou e ela tinha um carcinoma infiltrado na glândula mamária esquerda. Vocês veem como a psicose pode enganar? Pode nos enganar, pode ser. E a razão foi porque finalmente eu percebi, encontrei o seu remédio. E ela era Kali, não Lacasis, era Kali. Caliodo, um remédio muito similar. Caliodo e Lacasis são calorentos, são loquazes, são briguentos. Ambos são bastante vivazes, muito parecidos. E um remédio parecido, não similimum, mas um remédio similar pode, na verdade, causar mais problemas. O que eu vou falar agora vai fazer vocês pensarem muito. Pensar se é melhor dar um remédio, um placebo, um remédio com base particulares, ou será que devemos realmente dar um remédio constitucional? Quanto mais o remédio é similar, mas não similimum, mais são as chances de supressão. Quanto mais o remédio é similar, mas não é o similimum, as chances de supressão são mais altas. E vocês vão perceber que o similimum ou similar são porque nós não consideramos o miasma no caso. A diferença entre os dois, ou seja, vocês vão ter remédios que têm sintomas similares, mas se você analisar, os miasmas são diferentes entre os dois remédios. E no Kalium iodatum é um remédio sifilítico, francamente sifilítico, diretamente sifilítico, enquanto o Lacasis é bastante psicósico. O Lacasis é bastante psicosifilítico. A importância do miasma e a importância da melhoria na patologia, junto com todos esses outros sintomas, esses outros casos, no caso psicósico. Eu falei que esses são importantes, os dois primeiros importantes são importantes no miasma sifilítico, né? Certo? Casos graves. Já a melhoria da patologia é muito importante em casos psicósicos. Eu estava conversando com o Antônio ontem à noite, no jantar, que em casos sifilíticos, psicosifilíticos, você vai encontrar pacientes que também te dizem, especialmente um sifilítico franco, eles vão te dizer, sim, eu estou bem, estou ótimo, a patologia também às vezes melhora, mas de repente, subitamente, como um estalar de dedos, eles começam a piorar, ficam muito ruim, muito mal, e antes mesmo de você se dar conta, o paciente morre. Eu dei um exemplo, eu tinha teve três casos recentemente de gangrena diabética, onde o paciente estavam melhorando, os pacientes estavam melhorando, eu achei ok, falei, cancelei as amputações, e antes de fazer essa viagem, antes de chegar aqui no Brasil, um paciente meu, essa gangrena diabética aumentou tanto que ela acabou sendo hospitalizada. Ela me ligou, eu falei, eu não posso fazer nada agora porque eu vou ficar fora por 15 dias. E ela teve que fazer a amputação. Ela estava melhorando, mas aí de repente, subitamente algo aconteceu, não sei o que, e aí ela ficou ruim. E agora ela teve que amputar a sua perna. Os cirurgiões queriam amputar já aqui da cintura, perdão, lá já da coxa, porque não havia fluxo sanguíneo nem na coxa. Eu falei, não faça isso, ampute abaixo do joelho. Eu vou tentar recuperar e analisar a sua coxa. Então, sifilítico também, uma melhoria na patologia,
junto com uma melhoria nos gerais. Mas na cicose isso é lento. No sifilítico é muito rápido. Muito rápido. Lógico, isso não precisa nem ser falado, né? Há uma melhoria nos gerais físicos, melhoria no apetite, sono, fezes, não há prisão de ventre. Isso é muito importante. Constipação, prisão de ventre deve melhorar, mas nos casos sifilíticos, vocês perceberão que quando o paciente volta do estado sifilítico para o estado psicósico, ele vai começar a ter constipação. Aqueles pacientes, muitos deles, quando eles começam a voltar da sífilis para a psicose, eles começam a ter constipação, porque a psicose aumenta. E um aumento na constipação é um aumento da psicose. Mas isso seria temporário, por um período curto de tempo. E mais tarde, isso também melhora. Esse sintoma também melhora. Posteriormente, isso também melhora. Lembrem-se, a constipação, uma piora na constipação não significa algo ruim necessariamente. Mas no caso sórico, se aparece constipação, isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal, isso não deveria acontecer no caso sórico. Em casos sóricos, um outro geral físico que deve ser levado em consideração é a queda de cabelo. Em casos sóricos, se um paciente começa a se queixar de um aumento na queda de cabelo, isso não é um bom sinal. Já nos casos sifilíticos, a destruição de uma doença de camada mais alta que chega a uma destruição numa camada inferior. Vocês perceberão que muitos desses pacientes vão se queixar de perda de cabelos, perda de cabelo exacerbada, ou áreas com alopécia, ou seja, uma perda localizada de cabelo, que seria temporariamente, mais uma vez, e aí melhora mais tarde. Depois ela melhora. Então, mais uma vez, ambos, queda de cabelo, em casos sóricos, não deve acontecer, ruim. Mas em casos sifilíticos e psicósicos, quando a patologia está na camada mais alta, a queda de cabelo ocorre na terceira camada, na derme. O folículo capilar está na derme, que é a terceira camada. Então, se uma doença de uma camada mais alta, da quinta camada, ou da quarta, ou até da sexta camada, como um distúrbio neurológico, seja psicósico ou sifilítico, nesse caso, à medida que o paciente melhora, vocês vão perceber que talvez possa haver uma queda de cabelo, perda de cabelo, mas isso também é temporário e depois melhora. Então, junto com essa melhoria nos gerais físicos, também deve haver a ausência de deterioração nas faculdades mentais do paciente. Esse é outro aspecto importante. Não pode haver deterioração nas faculdades mentais do paciente, como, por exemplo, a fraqueza de memória. Fraqueza de memória não deve ser um outro sintoma, especialmente em pacientes mais jovens. Eles não devem dizer para o médico: olha, eu esqueci até o que eu li ontem ou o que eu estudei ontem. Especialmente se tratando de memória recente e também em função do desempenho acadêmico, né? Então, as crianças que têm seu desempenho acadêmico deteriorado com o nosso remédio nunca é um bom sinal.
comportamento, emoções, nós temos que prestar atenção, mas o desempenho escolar, nós podemos atribuir a várias coisas, estresse, ou o curso, o conteúdo é muito difícil, ou etc. Ou a criança, ela está dispersa, está prestando atenção em esportes. Então, a criança já estava continuando as mesmas atividades. Então, se o desempenho está caindo, e isso drasticamente, se houver uma queda drástica, isso não é uma coisa boa. Especialmente quando a criança reclama de fraqueza de memória, em que a criança estuda horas e horas e horas e horas e não consegue se lembrar do que estudou. Então, a criança que estuda várias horas a matéria e não consegue se lembrar da matéria. Então, aí seria deterioração das faculdades mentais e, claro, não é um bom sinal. E o aspecto mais importante no segmento é a reversão do miasma mais perigoso para um miasma menos perigoso, ou seja, de sífilis para psicose e de psicose para SORA, sempre que possível. Em cada caso, talvez você, de repente, em todos os casos, você não vai conseguir trazer o paciente de sífilis para PSORA. Especialmente em patologias profundamente instaladas, você talvez não consiga fazer com que o paciente volte de sífilis para PSORA. Mas se você trouxê-lo de sífilis a psicose, ou mesmo que você não consiga trazê-lo para a psicose, mas pelo menos a sífilis de uma camada maior para uma camada menor, por exemplo, né? Por exemplo, um paciente que esteja sofrendo de insuficiência renal crônica, os seus rins estão sendo destruídos e ele vai morrer, né? De repente, se você consegue trazer dessa camada, então, por exemplo, a destruição de folículos capilares e ele perdeu o cabelo, por exemplo, ou alguma patologia sifilítica, por exemplo, na pele, por exemplo, uma fissura ou uma pequena fístula, talvez. Então, num órgão não importante do corpo, já seria aceitável se a sua patologia estiver melhorando. Eu tive um caso de insuficiência renal crônica em que a creatinina estava mais de 9. Mais de 9. Quando eu comecei a tratá-lo, ele começou a ter rachaduras muito profundas na perna, sangrantes, né? Nos pés também, rachaduras que sangravam e que persistiram por quase 9 meses. E a creatinina começou a descer, apesar disso, e até um nível gerenciável, né? E eventualmente, essas rachaduras foram amenizando. De forma que é o miasma sifilítico que saiu do rim até o miasma sifilítico, mas na pele. Então, ele era um senhor de 65 anos, então eu não consegui trazê-lo até a psicose. Mas já é melhor, né? Bom o suficiente. Então, reversão de um miasma mais perigoso, por exemplo, do paciente com câncer, Parkinson ou esquizofrenia, que vai então para diabetes, melhor dizendo, hipertensão, por exemplo. Então, hipertensão moderada, ou diabetes moderada, por exemplo, está tudo bem, porque você está trazendo o doente de uma camada superior para a camada inferior. Então, por exemplo, se ele tem câncer e você conseguir trazê-lo à hipertensão branda, já está ótima. Ou seja, reversão ou, vamos dizer, a interrupção dessa progressão desse miasma perigoso. De forma que, para concluir, os segmentos têm que ser avaliados em sua
como um todo. Ou seja, não apenas a melhoria da patologia dos particulares e dos sintomas. Tá, isso não é bom o suficiente. A sensação geral tem que melhorar com o remédio correto. Segmentos longos são absolutamente essenciais. E as doenças têm que voltar às camadas inferiores, melhores, e, se possível, ao miasma psórico, se for possível. E também, quando abordamos um caso, cada caso precisa de uma abordagem diferente, porque cada caso é diferente, mas o aspecto básico de chegar ao remédio em cada um dos casos permanece o mesmo, ou seja, você está tratando o homem na doença e não a doença no homem. Você não vai dar anoxivômica para constipação ou outro mercúrio para tonsilite, amigdalite, melhor dizendo. Tá? Você vai trazer o homem na doença e não a doença no homem. E o homem é representado pelos seus mentais, seus físicos, seus gerais mentais e físicos e seus particulares. Todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. A expressão mental, a expressão física, a expressão geral. Todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. Então, abordagens diferentes têm que ser elaboradas em diferentes aforismas do órgão. Então, cada caso vai demandar, né, onde, por exemplo, houver uma mudança na Constituição, você vai ter que levar em consideração a disposição da mudança. Onde houver muita informação ou falta de informação, nós temos que fazer o PQRS, segundo o aforisma 153. E também, novamente, a consideração do miasma é exatamente o crucial. E o miasma vai decidir qual os sintomas, para os quais sintomas você vai prescrever o que ver no segmento, e no final, esse gráfico provavelmente vai ajudá-los a afunilar um grupo de remédios que você pode levar em consideração para o seu paciente. E aí você vai fazer a diferenciação individual dos remédios. Esse gráfico não é completo, ele vai ser sempre melhorado à medida que eu vou evoluindo e vou me tornando mais experiente. Mas, até o momento, esse é o gráfico que eu tenho. Eu gostaria de ter uma resposta de vocês. Eu gostaria de saber da sua experiência com eles, boas ou ruins. Quaisquer críticas são bem-vindas. E com essas palavras, eu espero que eu tenha sido capaz de esclarecer várias coisas para vocês.